Então, aqui está, sem exceção, Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Apoio, Academia Rio-Grandense de Letras e SNC Libre, Roma, Itália. E vamos ao assunto de hoje. Os anos 60, a década que não terminou. Nos anos 60, as convenções sociais mudaram rapidamente. O rock, o despertar da consciência negra, a homossexualidade, o feminismo, a independência de países africanos, a minissaia, a contracultura hippie, as drogas ilegais, o grito juvenil contra a guerra do Vietnã. E este é o assunto deste podcast. Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, anos depois do célebre Maio francês de 1968, disse que continuava pensando no que havia sucedido e ainda não compreendera todo o acontecido naquele ano. Por que anos rebeldes? Porque na primeira metade dessa década, os líderes estudantis e os assim chamados progressistas rebelaram-se contra a cultura americana que o pós-guerra nos impunha. E na segunda metade, após 64, surgiu a luta contra a ditadura, golpe militar e outros adjetivos que a esquerda brasileira impôs ao período militar. Ditadura houve, ao menos com relação aos ditos revolucionários, mas a narrativa preponderante até os dias de hoje examina só um lado desse quadro histórico. Talvez, num futuro mais distante, possamos examinar esse período histórico de maneira honesta e completa. Veja você que nem a fase de Getúlio Vargas pode ser examinada até hoje sem as paixões, as limitações e os interesses ideológicos. Ainda é cedo. Mas vamos lá, os anos rebeldes. Nos anos 50, nos anos dourados, vivíamos sob a influência da cultura americana, o sonho americano de viver. Os americanos eram os nossos heróis. O soldado americano foi quem venceu o nazismo. Ao menos os filmes de Hollywood assim mostraram. Não mostraram os ingleses que bravamente resistiram sozinhos à invasão de Hitler. Foram Burt Lancaster, Robert Mitchum, Henry Fonda, os mocinhos da história. E assim mostraram, graças a um esquema político do governo americano. Quando os Estados Unidos decidiram entrar na guerra, o fizeram com um plano de expansão muito bem preparado, e cineastas e atores americanos fizeram parte desse plano. Mas esse assunto será focado em outro podcast. E não pense que este é um papo de esquerda. Os anos 50 foi uma época de grande desenvolvimento econômico e tudo mais. Surgiu o rock and roll, o cinema, o teatro, as artes plásticas, a literatura. Essas obras artísticas mostraram uma cara muito comportada. Tudo parecia andar bem. Contudo, já no final dessa década de 50, iniciaram os movimentos rebeldes, tanto em países como Estados Unidos, Inglaterra, França, como no Brasil. Surgiu a literatura beat com Jack Kerouac e seu livro On the Road, ou Na Estrada. Despontou a arte de vanguarda, assim denominada por quebrar alguns princípios estéticos mais rígidos. É quando surge o grupo Beatles, primeiro com melodias doces, como I Want to Hold Your Hand.
Mais adiante, os Beatles criaram músicas mais excitantes como as que ouvimos hoje. O feminismo, a negritude, o homossexualismo surgem com força, ao mesmo tempo em que os jovens gritam contra a guerra no Vietnã. Os hippies mostram a cara com seu nihilismo. Iniciou a descolonização de grande parte da África. Aconteceu a modernização da Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano II, quando as missas deixaram de ser faladas em latim. Eu fui coroinha e devia responder em latim às falas do padre na missa. Tudo bastante suave, de certa forma preservando o sistema. O movimento estudantil iniciou localizado nas capitais e cresceu ao longo dos anos para o bem e para o mal. Naquela época, os estudantes não estavam ligados a partidos políticos, com exceção da UNE, União Nacional dos Estudantes, que estava irmanada ao Partido Comunista. Mas não havia proposta globalista. No geral, fora a UNE, nós éramos apenas jovens com propostas para melhorar a humanidade. Sonhos juvenis para lograr a felicidade. Eu participei desse sonho, dessa luta. A Revolução Cubana, logo após 60, era saudada como quebra da ditadura e não como novo Estado socialista. Então gritávamos: viva Cuba, viva a democracia! A União Nacional dos Estudantes, a UNE, criou o Centro Popular de Cultura, onde surgiram nomes importantes do nosso mundo cultural e belas realizações no campo do cinema, da música, da literatura, das artes plásticas. Foi um movimento muito, mas muito importante naquele momento de mudanças no Brasil. Mas atenção, para observar esse período da nossa história, você precisa esquecer os tempos atuais, os dizeres atuais, os líderes atuais. Anos 60 era outra coisa. Se você consegue separar o mundo de hoje, a esquerda de hoje, a direita de hoje dos anos 60, então você poderá ouvir o que está dito neste podcast e compreender o passado. A UGES, entidade estudantil da qual participei, não teve a menor ligação com o Partido Comunista ou com outros partidos políticos. Os partidos comunistas, PCB e PCdoB, brigavam entre si e não tinham maior expressão popular. Nós, da UGES, União Gaúcha dos Estudantes Secundários, tínhamos mais contato com a denominada ala progressista da Igreja. Pois bem, o CPC da UNE. Não dá para falar tudo sobre o que aconteceu naquela época. Seria necessário muitos podcasts. Mas, para falar do CPC da UNE e depois do CPC da UGES, o qual dirigi, é preciso dizer sobre o movimento de cultura popular que surgiu em Recife, capital de Pernambuco. Lembre-se, você precisa esquecer os dias de hoje, a corrupção e extremismo também na esquerda de hoje, para compreender e sentir o passado. Havia toda uma luta social que estava iniciando. No campo, pela reforma agrária. Nas artes, pela libertação de certos cânones rígidos e ultrapassados, como dizíamos naquela época. Foi o tempo das ligas camponesas, o tempo da teologia da libertação,
o tempo da revitalização do folclore como verdadeira manifestação popular e tudo mais. Outra fonte do CPC da UNE foi o Teatro de Arena, um pequeno grupo de São Paulo que provocou uma revolução na arte teatral. A ideia do campo das artes, como constou no manifesto do CPC redigido por Carlos Estevão em 62, dizia que a arte do povo é ingênua, sem outra função que a de satisfazer as necessidades lúdicas e de ornamento das pessoas comuns. Em outras palavras, dizíamos que a arte burguesa era a arte para simples entretenimento que leva o povo à alienação política e à submissão. Assim, dizíamos, a arte, fora da arte política, não é arte popular. O povo, dizíamos, deve urgentemente entender o mundo no qual vive e, por isso, temos que combater a arte alienada. Ajudaram a formar o CPC da UNE Oduvaldo Viana Filho, Carlos Lira, Leon Hirschman, Geraldo Vandré, Nara Leão, Rui Guerra e outros. Eu assisti um espetáculo teatral com base no folclore nordestino no principal teatro de Recife, quando José Wilker era um guri como eu e dava os primeiros passos no palco. O movimento de cultura popular abarcou a música, a literatura, o cinema, o teatro, as artes plásticas. Era um mundo novo que iniciava suas primeiras experimentações. No teatro, a peça eles não usam black tie, ou eles não usam aquela gravatinha de traje a rigor, ou seja, a referência era o povo pobre. Eles não usam black tie, conta o debate ideológico entre pai e filho, dois operários de fábrica. O filho querendo revolucionar a relação de emprego. O pai, homem envelhecido pelos anos de duro trabalho e continuada pobreza, defendendo o sistema, justificando a pobreza. A pobreza, não a miséria. Miséria é miséria. Pobreza naquela época era outra coisa. As exigências da sociedade de consumo eram muito menores. Lembro que o CPC da UGES, entidade na qual participei como secretário de Cultura, gastou semanas ou meses ensaiando este texto para uma única apresentação na cidade de Canela. Estudantes atuando sem qualquer formação teatral, com um diretor também guri, mas que resultou num espetáculo de alta qualidade. E um diálogo ficou gravado em minha memória, quando o pai diz ao filho, em meio à discussão familiar, que a pessoa com quem ele estava discutindo, que era o seu filho, devia dizer a seu filho tal coisa. No lugar do diálogo com suas diferenças entre pai e filho, o pai falava: diga a meu filho tal coisa. Hoje penso que Gianfrancesco Guarnieri, o autor, tenha previsto a dicotomia familiar atual entre esquerda e direita, que separa famílias e amigos. O Alto dos 99% e Sapituba Futebol Clube são títulos que fizeram a diferença no teatro naquela época. Outro exemplo, a peça A Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar, foi pensada como explicação popular da teoria marxista da mais-valia. Em Recife, o movimento de cultura popular contou com figuras como Ariano Suassuna, Hermílio Borba Filho, Paulo Freire, Francisco Brenan
e outros. No campo do cinema, o CPC da UNE realizou um documentário com o título 5 vezes Favela. E cada episódio foi dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, Marques Farias, Cacá Diegues, Miguel Borges e Leon Hirschman. Talvez pela primeira vez, a vida nas favelas foi mostrada ao grande público. Foi um filme feito com arte e as limitações de orçamento. E os jovens diretores estavam aprendendo na marra a fazer cinema. Na literatura, o CPC publicou os Cadernos do Povo, onde participaram, entre outros, Geir Campos, Moacir Félix e Ferreira Goulart. A revista Cultura Brasileira foi editada por Enio Silveira, diretor da editora de mesmo nome. A literatura de cordel, da qual possuo alguns exemplares, são pequenos livros, papel vagabundo, impressão vagabunda, tudo com pouco dinheiro, com poesias de cunho social, sem maior qualidade estética, voltadas às pessoas simples e tratam basicamente da vida do trabalhador e do camponês do sertão nordestino. Na música, foram convidados gente moça desconhecida como Zequete, Cartola e Nelson Cavaquinho. Depois, Vinícius de Moraes compôs o hino da UNE. Ainda na música, o CPC editou um disco que ficou na história, O Povo Canta. As palavras usadas eram sempre assim: povo, liberdade, fome e por aí. Na poesia, organizei e dirigi os jograis da UGES e percorremos o estado do Rio Grande do Sul. Éramos um grupo de 5 guris com 16 ou 17 anos, lotando clubes e cinemas com até 500 pessoas, sem outra propaganda que o boca a boca que os estudantes locais faziam. Exemplo de poesia que recitávamos. Ordem do Dia de J.G. de Araújo Jorge. Não chegaremos ao livro sem o leite e sem o pão. Não chegaremos ao pão sem a terra e sem o teto. Não chegaremos à terra sem liberdade e sem justiça. Não chegaremos à liberdade sem coragem e sem honestidade. E por aí adiante. Também o Poeta e a Rosa, de Vinícius de Moraes. Ao ver uma rosa branca, o poeta disse: que linda! Cantarei sua beleza como ninguém nunca ainda. Qual não é a sua surpresa ao ver a rosa branca ficando rubra de indignação? É que a rosa, além de branca, e diga-se isso a bem da rosa, era da espécie mais franca e da seiva mais raivosa. Que foi? Balbucia o poeta. E a rosa: calhorda que és, para de olhar para cima, mira o que tens a teus pés. E o poeta vê uma criança suja, esquálida, andrajosa, comendo o torrão de terra que dera existência à rosa. São milhões, a rosa berra, milhões a morrer de fome, e tu na tua vaidade querendo usar o meu nome. E num acesso de ira arranca as pétalas, lança-as fora como a dar comida a todas essas crianças. O poeta baixa a cabeça. É aqui que a rosa respira, geme o vento, morre a rosa. E um passarinho que ouvira quietinho toda a disputa, tira do galho uma reta e ainda faz um cocozinho na cabeça do poeta. Bem no início de tudo isso, surgiu a campanha da legalidade. Para falar na campanha da legalidade, é preciso falar em Jânio Quadros. E para falar em Jânio Quadros, devo falar em Getúlio Vargas. O período em que Getúlio esteve na presidência, o último período, foi nebuloso e findou com o Manifesto dos Militares, que exigiu
a renúncia de Getúlio. Isso em 22 de agosto de 54. 2 dias depois do Manifesto Militar, Getúlio cometeu suicídio. Eu estava com 10 anos de idade e morava no centro da cidade de Porto Alegre e vi grupos de pessoas correndo pelas ruas em protesto pela morte de Getúlio. Houve muita turbulência política. Minha avó chorou pela morte de GG. Um ano depois, em 55, Juscelino Kubitschek concorreu à presidência disputando votos com Juarez Távora, Adhemar de Barros e Plínio Salgado. E sua campanha tinha o slogan 50 anos em 5, pois prometia promover em 5 anos o desenvolvimento econômico e social. Juscelino ganhou a eleição e não levou. A UDN, partido do governador carioca Carlos Lacerda, tentou melar a posse de Juscelino e só não logrou êxito porque o general Lott colocou os soldados na rua. No ano seguinte, Juscelino tomou posse e construiu Brasília. Não importa aqui analisar o governo de Juscelino, mas a construção de Brasília permitiu muitas críticas de corrupção. Em 1960, Jânio Quadros candidatou-se. Jânio fora governador de São Paulo e sua campanha foi baseada no discurso de limpeza da corrupção e o símbolo foi uma vassourinha. Jânio foi uma figura, digamos, interessante. Vestia-se com pouca elegância, tinha maneirismos e falava português correto. Ficou famosa uma frase sua: filo porque quilo. Jânio fez um governo confuso durante 7 meses, afastou-se dos Estados Unidos, aproximou-se da União Soviética em plena Guerra Fria e condecorou Che Guevara com medalha nacional, desprezando o próprio partido. E propondo o governo de austeridade, desvalorizou a moeda frente ao dólar em 100% e retirou os subsídios do petróleo e do trigo. Não tendo mais o que fazer na vida, proibiu corrida de cavalos e rinha de galos. Proibiu o lança-perfume e proibiu o biquíni na praia. Não bastasse tanta esquisitice, colocou jumentos no gramado, defronte ao Palácio do Alvorada, para pastar e aparar a grama sem gastar dinheiro público. Governou sem apoio de qualquer partido e no dia 25 de agosto de 61, simplesmente escreveu um curto bilhete comunicando sua renúncia e mandou alguém entregar o bilhete no Congresso Nacional. Hoje dizem que ele tentou uma estratégia para ser mantido na presidência com poderes mais amplos, o que não aconteceu. E a crise instalou-se. O vice-presidente era do PTB de Getúlio Vargas, o estancieiro metido a esquerdista João Goulart. Ele era metido a populista e, em meio a toda essa turbulência, foi ao Rio de Janeiro, onde fez um discurso agressivo aos oficiais menores do Exército, propondo rebeldia às ordens superiores. Foi a gota. Muita gente uniu-se ao Exército para evitar a posse de Goulart. No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola, cunhado de Goulart, declarou não aceitar o golpe, como denominou Brizola, e ele obteve o apoio do comando do Terceiro Exército. Surgiu assim a campanha da legalidade. O povo foi para a rua apoiando Brizola, todos aguardando que a aviação militar viesse de São Paulo para bombardear o palácio. O palácio do governo virou fortaleza, com barricadas de sacos de areia, soldados e metralhadoras. No centro da cidade, perto do Cinema Vitória, tinha um prédio em formato de mata-borrão. Mata-borrão era algo parecido com carimbo, uma peça de madeira com cabo em cima e a parte de baixo encurvada
e coberta com papel grosso e absorvente. Usava-se caneta tinteira, a gente escrevia, apoiava o mata-borrão sobre a tinta da escrita e secava a tinta. O prédio tinha esse formato, sem o cabo de cima. No mata-borrão ficava o QG popular da legalidade. Na verdade, não havia o que fazer ali. Era apenas ponto de encontro, onde todos conversavam e trocavam notícias, distribuíam bandeirinhas, espichavam abaixo-assinados, essas coisas. O clima nas ruas era de festa. Todo mundo se cumprimentava. Não tínhamos inimigos no Estado. Os inimigos estavam no centro do país. O Terceiro Exército estava com Brizola. A Brigada Militar estava com Brizola. Ele era o cara. Avante, brasileiros de pé, unidos pela liberdade. Foi a música criada pelo teatro de equipe. Finalmente, a turma do Rio, São Paulo e Minas Gerais desistiu e Jango aceitou o parlamentarismo. Parlamentarismo é um tipo de governo feito para países europeus. Dizem que não serve para nós porque o brasileiro avacalha com tudo. Assim, Brizola tornou-se herói nacional, o típico machão gaúcho. 4 anos mais tarde aconteceria a segunda legalidade. Nesse meio tempo surgiu a música de protesto com Bob Dylan, Juan Baez e outros. O rock estava em crescente popularidade. E no Brasil, o rock foi apelidado de Iê, 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 que era o refrão da música dos Beatles na música She Loves You. A segunda legalidade, como que repete a primeira com final diferente. João Goulart, logo após ser instituído o parlamentarismo, repetiu o erro das esquerdas ao pensar que podia tudo e, através de plebiscito, retomou o presidencialismo. E os anos rebeldes recrudesceram, as invasões de terra aumentaram, o anúncio do comunismo ficou explícito. Luiz Carlos Prestes percorreu o Brasil com seu discurso. Eu assisti a um discurso seu num cinema da zona norte da cidade, e a influência cubana cresceu, e tudo isso, e muito mais, assustou a classe média. Daí aconteceu a marcha contra o comunismo, e o exército foi para as ruas em março de 64. Houve a tentativa de reação, mas não houve jeito. Os líderes de esquerda foram presos ou se exilaram, e surgiu a censura na imprensa, e por muitos e muitos anos o Brasil mudou. Fazendo uma panorâmica a respeito dos anos 60, talvez possa fazer um pequeno resumo misturando as datas. Em janeiro de 68, na véspera do ano lunar, os Vietcongs do Vietnã do Norte, a parte comunista da guerra, lançaram grande ofensiva contra o Vietnã do Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos. A Primavera de Praga. Na Tchecoslováquia, sob a liderança de Alexander Dubček, o país desgarrou-se das amarras da União Soviética, instituindo o que denominaram socialismo humanitário. E isto gerou forte reação armada da Rússia. No Rio de Janeiro, num protesto de estudantes de grau médio, o jovem Edson Luiz foi morto pela polícia militar e o seu velório reuniu cerca de 50 mil pessoas. No mês de abril, o líder negro do movimento dos direitos civis, Martin Luther King, foi assassinado durante um comício. O espetáculo teatral Hair estreou na Broadway. O musical foi considerado o símbolo da contracultura hippie. Os atores apresentaram-se em nudez explícita e fizeram referência às drogas ilícitas. Em Paris, no célebre mês de maio, os estudantes ocuparam a Sorbonne e as barricadas estudantis alastraram-se por toda a França, contestando o governo de Charles de Gaulle, especialmente quanto às políticas
trabalhista e educacional. No Rio de Janeiro, estudantes, religiosos da teologia da libertação, artistas e políticos realizaram a passeata dos 100 mil, o que provocou o decreto do Ato Institucional número 5, o AI-5. O uso de drogas aumentou entre a juventude e, por vezes, assumiu modo de protesto. Os Beatles, que mudaram o tom de suas músicas, agora cantavam contra a Guerra do Vietnã. E cansados de serem perguntados pela esquerda sobre seus protestos, gravaram Revolution, que diz em alguns trechos: "Você diz que quer uma revolução. Bem, você sabe, todos nós queremos mudar o mundo. Você diz que isso é evolução. Bem, você sabe, todos nós queremos mudar o mundo. Mas quando você fala de destruição, você não sabe que não pode contar comigo? Você não sabe que vai ficar tudo bem, tudo bem, tudo bem? Você diz que tem uma solução real. Bem, você sabe, nós adoraríamos conhecer o plano. Você me pede uma contribuição. Bem, você sabe, nós fazemos o que podemos. Mas se você quer dinheiro para pessoas com mentes que odeiam, tudo o que posso dizer é, irmão, você tem que esperar. Você diz que vai mudar a Constituição? Bem, você sabe, nós gostaríamos que você mudasse de ideia. Você diz que é a instituição? Bem, você sabe, é melhor você libertar sua mente. Mas se você ficar carregando fotos do presidente mau, você não vai convencer ninguém de jeito nenhum. Você não sabe que vai ficar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A guerra no Vietnã matou muitos jovens americanos numa luta desigual. Desigual face à diferença do poderio bélico americano a favor do Vietnã do Sul. Desigual porque os Vietcongs lutavam guerra de guerrilha e não tinham medo da morte. A grita contra a violência foi num crescendo e a arte em todo o mundo representou essa rejeição. No Brasil, uma música interpretada pelos Engenheiros do Havaí fez sucesso. Além do embate ideológico, muito mais aconteceu nessa década de 60. A informática para uso comercial teve início. Em 64, a IBM lançou o chip e surgiu a ARPANET, embrião da internet. Os soviéticos enviaram ao espaço o primeiro homem, Yuri Gagarin, em 61. Em 66, enviaram um robô à Lua. O americano Neil Armstrong só pisou na Lua em 69. Ainda em 69, uma sonda dos Estados Unidos alcançou Marte e meses depois a Rússia desceu um robô em Vênus. Em 65, Elis Regina cantou Arrastão de Vinícius de Moraes e Edu Lobo e surgiu a música popular brasileira. Em 67, surgiu o movimento Tropicália, com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa, e apresentaram-se Os Mutantes. Em 68, Geraldo Vandré cantou Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores, que foi censurada pelo AI-5. Em 69, aconteceu o Festival de Woodstock, tudo muito louco, tudo paz e amor e muita gente pelada. Um dos maiores protestos pela mudança no mundo. Nessa década surgiu a TV em cores e o videotape, ou seja, a possibilidade de gravar programas. A TV Globo surgiu em 65, sob as graças do Estado Militar. A TV Record, líder em audiência com seus festivais de música, lançou o programa Jovem Guarda, com Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia. Nessa década foram lançados os filmes Acossados de Godard, La Dolce Vita de Fellini, Doutor Fantástico de Stanley Kubrick, O Pagador de Promessas de Anselmo Duarte, os filmes de 007, Blow Up
de Antonioni, Belle de Jour de Buñuel, Barbarella com Jane Fonda, Sem Destino com Peter Fonda, entre tantos outros. O mundo ocidental estava fervendo em criatividade e inovação. As emissoras de televisão realizaram seus famosos festivais de música popular. Em 65, pela TV Excelsior, ganhou arrastão na voz de Elis Regina. Pela TV Record, o primeiro lugar coube a duas músicas, A Banda e Disparada, na voz de Chico Buarque e Nara Leão e Jair Rodrigues, respectivamente. Em 67, pela Record, Ponteio ganhou com Edu Lobo e Maria Medalha. Pela mesma Record, em 69, venceu Sinal Fechado com Paulinho da Viola. A Revolução Cubana foi em 1959, com apoio americano. Em 3 de janeiro de 61, os Estados Unidos romperam relações com Cuba. E em outubro de 62, aconteceu a crise dos mísseis, que quase nos levou à guerra nuclear. A Rússia enviou para Cuba navios transportando mísseis para serem instalados a poucos quilômetros de Miami. Inaceitável. O presidente Kennedy avisou que os navios seriam bombardeados se entrassem em águas cubanas. Finalmente, Khrushchev, o premier soviético, desistiu e todos respiramos aliviados. Em 63, Kennedy foi assassinado em Dallas, no Texas. Em 67, Che Guevara foi morto no interior da Bolívia. Guevara havia desistido da Revolução Cubana, agora consolidada, e buscou novas guerras de guerrilhas. Também em 68, Costa e Silva decretou o AI-5. O AI-5, como tudo neste país, aguarda um futuro nem tão próximo em que a história seja contada com isenção ideológica e com a verdade. Talvez 2 ou 3 gerações. Vejamos outros fatos importantes nessa década de 60, como Zuenir Ventura resgatou em seu livro 1968, O Ano que Não Terminou. O Festival de Cinema Amador, que se realizou no mês de novembro de cada ano, mostrou a inquietação dos jovens. Em 65, quando foi criado o festival, os 40 filmes inscritos tratavam da miséria e das favelas. Em 68, 28 dos 47 filmes inscritos, ou seja, mais da metade, continham mais sexo, política e violência que todos os filmes apresentados nos anos anteriores. Foi em 68 que apareceu pela primeira vez a censura para fiscalizar os novos filmes e chegou a proibir, inclusive, a exibição do filme vencedor do ano anterior. Virou questão nacional saber se os estudantes tinham direito à educação sexual na escola. A questão da pílula e do anticoncepcional era debate frequente. O Partido Comunista considerava que aderir aos novos costumes era inaceitável. A mudança de comportamento para os comunistas não era sinal de avanço, mas de retrocesso. As esquerdas, todas as esquerdas, mostravam intolerância quanto às críticas ao homossexualismo ou uso das drogas. E a questão dos 30 anos. Eu lembro uma frase que era repetida com todo o ardor revolucionário. Não confie em quem tenha mais de 30 anos. Como lembra Zuenir Ventura, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre diziam em 64 que ter 25 anos era golpe de sorte. Em 68, eles afirmaram que a turma dos 20 ou 25 anos não mais se contentavam em se apossar do futuro, queriam dominar o presente. A juventude de todo mundo parecia iniciar uma revolução planetária. Os militares
ao abortar a revolução política e social dos jovens em 64, digamos assim, não só criaram obstáculo ao comunismo, como abortaram toda uma geração cheia de promessas e esperanças. Essa juventude da qual fiz parte mostrou-se onipotente, generosa, megalômana e acreditou que mudar o mundo dependia só dela. Acreditava que, conscientizando o povo, podia transformar a sociedade, acabando com as injustiças sociais. Conforme Zouenir, essa ilusão acabou em 64 e a inocência findou em 68. Tudo isso explica, ainda é Zouenir, que um dos traços dessa geração foi a desconfiança, o desprezo ao passado e impaciência com o futuro. A década de 60 foi a década dos livros e dos filmes cultos. O filósofo Américo Peçanha afirmou que a turma dos anos rebeldes, da qual eu fiz parte, foi a última geração loquaz. Quem lia sabia falar, tinha o que dizer. Hoje temos a televisão e a internet e os jovens não falam, não se comunicam de viva voz. Na verdade, muitos não têm o que dizer, não leem livros e só se dedicam ao Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Não se telefonam, mandam mensagem, não ouvem a voz, não veem o rosto do outro. Tudo distante e higiênico, impessoal. Está findando a cultura e a criatividade. As esquerdas após 64 debatiam como derrubar a ditadura e logo duas posições surgiram: a luta armada, como queria a esquerda radical, e o caminho institucional, como pregava o Partido Comunista. No palavrório juvenil surgiram as adjetivações: o cara é revolucionário ou reacionário. Como lembra Zouenir, era difícil ser indiferente. Discutia-se sempre, em todo lugar, em todo momento. Eu cansei de amanhecer num banco de praça debatendo ideias de como mudar o mundo. Discutia-se os militares, a altura das saias, o tamanho dos cabelos, os efeitos da pílula, as teorias de Marcuse, a Revolução Cubana. Eram discussões sem fim. E todos tinham lado, proibido ficar em cima do muro. Você era progressista ou era reacionário? E um reacionário era uma pessoa abjeta e nojenta. Hoje, esses termos significam quase nada. Vale ser esquerda ou direita, seja o que isso for na real. Estamos mais para o fim dos anos 60, principalmente ano 68. Começaram as passeatas. Bombas da polícia de um lado, correria de estudantes de outro. Depois, os jovens aprenderam a enfrentar a polícia com paus e pedra e a correr menos. Foi quando o jovem Edson Luiz foi morto numa dessas passeatas. Edson Luiz, na verdade, estava no lugar errado, na hora errada. Ele não era dado às questões políticas, mas acabou morto. Foi a vítima que faltava. Para Zouenir, o que motivou o AI-5 não foi a rebeldia estudantil, mas a sucessão de manifestações de rua sempre crescentes, manifestações que culminaram com a passeata dos 100 mil na Candelária, no Rio de Janeiro. Quando surgiu o cadáver de Edson Luiz, as Forças Armadas começaram a perder o apoio popular. E no mês de junho, o governo temia que o maio francês se repetisse no Brasil. E a exportação da Revolução Cubana estava mais forte.
Joinir lembra que, ao contrário do movimento francês, no Brasil não se lutava contra abstrações tipo sociedade burguesa. A Barricada de Maio em Paris não causou tantos feridos como a Sexta-feira Sangrenta no Rio de Janeiro. Nessa sexta-feira, não só os estudantes, mas populares atacaram a polícia em batalhas campais como nunca antes. Durante quase 10 horas, o povo lutou contra a polícia nas ruas com paus e pedras e também do alto dos edifícios. Jogavam garrafas, cadeiras, vasos de flor e até uma máquina de escrever. Além da Sexta-feira Sangrenta, na semana seguinte, aconteceu a passeata dos 100 mil, mas esta imensa passeata findou sem maiores dificuldades. Os participantes evitaram conflitos e a polícia postou-se distante. A Sexta-feira Sangrenta mudou os rumos da política brasileira. E surgiram os atentados à bomba, os sequestros, os assaltos a bancos. A guerrilha surgiu na vida brasileira e algumas execuções sumárias aconteceram. Cuba finalmente se fez presente no Brasil. O governo Costa e Silva relutou em assinar o AI-5, mas a linha dura exigia. Na verdade, a censura iniciou antes desse decreto. O jornal Estado de São Paulo foi proibido de circular e o Jornal da Tarde teve toda a sua edição apreendida. Na madrugada, foi a vez do Correio da Manhã. Isso no dia 13 de dezembro. Depois aconteceram as prisões. Até Juscelino Kubitschek foi preso. E assim findou o ano de 68, o ano que não terminou, no dizer de Joinir Ventura. Podemos passar o resto da vida falando nos anos 60. Tantos foram os acontecimentos que mudaram o viver neste país e, de certa forma, no mundo. O ano de 68 não terminou. Convivemos com a ditadura, com a censura, com a esperteza política e a ganância dos corruptos. O drama hoje é que aquela juventude da qual fiz parte, aquela juventude que se embalava apenas pelo ideal, aquela juventude que denunciava a desonestidade, aquela juventude que debatia com seu oposto, essa juventude está morrendo. Este foi, sem exceção, Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Se você apreciou este podcast, colabore com este projeto divulgando aos seus amigos. Para conhecer minhas obras, basta acessar o site www.josecarloslaetano.com.br. E não esqueça, você é o que você pensa, e você pensa o que lê e ouve.